Brasileiro morre na guerra da Ucrânia e família, que surpresa, não consegue indenização. Pô, pessoal, tá aí mais um caso aqui de um cidadão que foi o irresponsável, né? Pior de tudo, o cidadão deixou duas filhas pequenas de 9 e 4 anos, pessoal, que agora estão precisando, pasmem, de indenização do governo ucraniano para poder sobreviver. E é claro, pessoal, a gente está vendo denunciando aqui, a Ucrânia não paga nem seus próprios soldados, quanto mais indenização para os seus próprios soldados, quanto mais estrangeiros, né? Pô, pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, estamos aqui mais uma vez com vocês para dar mais uma notícia de mais um brasileiro morto na guerra da Ucrânia. Eu não sei se eu já falei sobre esse brasileiro especificamente, mas o artigo é novo, tá? Foi publicado agorinha, aqui no site G1. Ó, família de brasileiro morto na guerra na Ucrânia não consegue acesso à indenização prevista em contrato. Segundo o irmão do combatente, o valor seria usado para a criação das filhas de soldados que têm 9 e 4 anos e moram em Curitiba, em caso de contratos assinados com governos estrangeiros, possibilitando a atuação do Itamaraty Limitada. Possibilidade de atuação do Itamaraty Limitada, explica advogado. Esse aqui é artigo de Maria Colombo e Mayala Fernandes. 9 meses após receber a notícia da morte de Jefferson de Paula da Silva Jacob na guerra da Ucrânia, a família dele ainda não teve acesso à indenização prevista no contrato assinado pelo combatente brasileiro com o governo ucraniano. Segundo Islaine Silva, irmã de Jacob, o valor seria usado para a criação das filhas do soldado, que têm 9 a 4 anos e moram com a mãe em Curitiba. Oficialmente, Jacob é considerado desaparecido desde o dia 31 de dezembro de 2024, quando saiu por uma missão militar. A família, porém, recebeu a confirmação da morte 2 dias depois, por meio de uma ligação telefônica feita por um soldado que lutava ao lado do curitibano. Se um soldado desaparece durante a guerra na Ucrânia, o governo prevê que a família receba o salário dele até que ele seja oficialmente declarado como morto. Depois disso, a família se torna elegível para receber um pagamento de 15 milhões de hryvnias ucranianos, o equivalente a cerca de 1,9 milhão pago em parcelas. Pessoal, olha que absurdo, pessoal. Quem é que acredita num troço desse, pessoal? Pelo amor de Deus, cara. A família acha que vai receber 2 milhões de indenização. Mas onde já se viu isso, pessoal? Cara, eu quero que vocês me digam, há algum exército que pague essa indenização de 2 milhões por um soldado? Não existe isso, ainda mais o governo da Ucrânia, que não paga nem seus próprios soldados, pessoal. Eu queria lembrar que teve um caso que a Rússia devolveu cadáveres congelados de soldados ucranianos que ela preservou, né? Foi até a fronteira ali no caminhão frigorífico para entregar os cadáveres para a Ucrânia se recusou a aceitar. Ficou em impasse ali, a Ucrânia não queria aceitar porque isso aí iria fazer com que a família soubesse que esses soldados estavam mortos e aí o governo seria obrigado a pagar a indenização, porque a Ucrânia prefere dizer que o soldado está desaparecido, né? Em alguns casos incinerar, do que pagar a indenização para a família. Isso já acontecia desde 2014, tá, pessoal? Agora, quanto mais soldado brasileiro, latino-americano. Para soldados estrangeiros, conforme o governo ucraniano, as famílias devem contatar a embaixada ucraniana no país de origem e indicar um representante na Ucrânia para submeter documentos e abrir uma conta bancária. O papel é geralmente desempenhado por um advogado. A família de Jacob, porém, não tem condições financeiras para pagar um profissional para representá-lo no país estrangeiro. Não é sobre pegar algum dinheiro, é sobre as meninas terem o sustento delas, para que pelo menos ele se honrado dessa forma, porque nenhuma vida tem um valor específico, desabafa a irmã. Olha, sinto muito, mas você não vai receber esse dinheiro. Decepções da vida o levaram até lá. Segundo Dislane, o irmão saiu de Curitiba para morar em Portugal. Depois de a ex-companheira e as filhas pequenas voltarem para o Brasil, Jacob passou pela Alemanha e lá decidiu ir para a Ucrânia,
onde chegou em novembro de 2024. Jacob conversava frequentemente com a irmã por mensagens e o rapaz enviava vídeos relatando o dia a dia como combatente. De acordo com a irmã, como soldado, Jacob se sentia útil. O que fez ele ir para lá foram as decepções da vida. Ele deixou as decepções entrar na mente dele. Então ele decidiu pegar toda a força dele e usar nisso. Ele queria lutar por algo que ele acreditava de verdade. Conta. Tá aí, né? E agora, além de não conseguir nada, ainda deixou as filhas pequenas, né? Como eu falei, a pessoa que vai para lá já está com mente perturbada, né? Para acreditar que vai conseguir vencer a Rússia, né? Nesse conflito com a Ucrânia. E acreditar nessas promessas, né? Eu falei, qual força que paga 2 milhões de indenização? Não existe isso, 2 milhões de reais. O último contato entre Islândia e Jacob foi no dia 31 de dezembro daquele ano. Mais cedo, o irmão tinha informado a ela que partiria para uma missão militar. Na mensagem de voz, a Islândia desejou um feliz ano novo e disse que o amava. O irmão reagiu ao recado com o coração. A mulher conta que no dia 2 de janeiro de 2025, recebeu um telefonema de um número desconhecido, de uma pessoa cuja foto mostrava uma farda. Do outro lado da linha, falava o soldado que esteve com Jacob na linha de frente quando o irmão de Islândia foi baleado. Eu falei assim, fala para mim o que aconteceu. Eu já sabia, né? Não queria enrolação, lembra? Além da notícia, o soldado explicou a ela que o corpo de Jacob não pôde ser recuperado e ficou no campo de batalha. Sem o corpo, porém, o governo ucraniano não oficializa a morte e o soldado é considerado desaparecido. Lislane descreve o sentimento de receber a notícia da morte do irmão como um pesadelo. Porém, enxerga como parte importante do processo de luto saber o que de fato aconteceu. Ao contrário de famílias e soldados que não têm contato com os colegas do batalhão e vivem sem informações sobre o paradeiro dos combatentes. Essa confirmação de morte é dolorosa demais para todos nós, sim, mas pelo menos você já sabe o que aconteceu. Você não fica se torturando achando que está desaparecido, afirma. Dizem que a questão do desaparecimento é pior que a morte, né? Porque quando há a morte, tem um rito de passagem ali, né? Que a pessoa se conforma, tal, se despede da pessoa, né? No velório, no funeral e tudo mais, né? Mas eu não tenho certeza, né? Eu nunca tive nenhuma pessoa da família desaparecida, então eu não sei fazer a comparação com entes queridos que morreram, né? Mas vamos lá. A atuação do Itamaraty é limitada em casos como o de Jacob. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Kiev, presta assistência consular cabível aos familiares dos brasileiros que se alistam para a guerra na Ucrânia. Porém, a atuação consular não permite que o órgão atue como parte ou procurador em processos judiciais ou administrativos envolvendo cidadãos brasileiros no exterior. Victor Delvecchio, advogado especialista em direito internacional, explica que a atuação consular é limitada, entre outros motivos, pela esfera do acordo entre o soldado e o governo ucraniano. Abre aspas. A relação firmada entre o indivíduo e o governo ucraniano não é uma relação de direito internacional público, na qual os dois estados devem agir resguardando os seus interesses. Então, quem tem que cobrar o governo ucraniano é a família do rapaz. O Brasil não tem gerência sobre esse tipo de relacionamento. Isso é um contrato privado que o soldado firmou com o governo ucraniano. Fecha aspas, destaca. Não, isso aí não faz nem sentido, porque isso aí, se o governo agisse, né, dando muita assistência para esses mercenários, ia criar um problema diplomático, né? Já que o Brasil é parceiro da Rússia, é aliado da Rússia nos BRICS e tudo mais, né? Então, como é que fica essa situação? O governo não pode se responsabilizar por isso, né? No fim de julho, o Itamaraty publicou um alerta recomendando que propostas de trabalho para fins militares sejam recusadas. No aviso, o órgão destacou que a assistência consular, nesses casos, pode ser severamente limitada pelos termos de contrato assinados entre os voluntários e as forças armadas de outros países. O especialista em direito internacional Victor Delvecchio também vê com pessimismo a chance de pagamento de indenização aos familiares de combatentes mortos durante o conflito. O Ministério das Finanças da Ucrânia diz que em 2024 gastou quase 52 bilhões na guerra, com cada dia custando cerca de 142 milhões. Para 2025, o governo alocou 49 bilhões em defesa e segurança, o que equivale a mais de um quarto do PIB do país. Os gastos não militares planejados pelo país estão sendo cobertos, em grande parte, por ajuda internacional, com alguma contribuição de fontes de receita interna, de acordo com o Ministério. A Ucrânia é um país
que está falido, que tem o maior gasto percentual de PIB em Forças Armadas do mundo, que está devendo muito, que tem que reconstruir um país em guerra, que tem que gastar para manter forças de apoio humanitário, de hospitais, enfim. Uma série de despesas que giram em torno da guerra e da situação que ela traz. Não é o pagamento de um soldado caído de outro país que está no topo da lista de prioridades da Ucrânia, diz o advogado. Não, eles não pagam nem os próprios soldados, como eu já falei. Imagine um soldado latino-americano, né? Um soldado não, um mercenário latino-americano. Soldados buscam alternativas. A paranaense Adriane Marshall Pereira, de 21 anos, atuou como voluntária na guerra. Quando esteve na Ucrânia, trabalhou fazendo contato com as famílias de soldados latino-americanos que desapareciam ou morriam no conflito. No período em que desempenhou o papel, não teve conhecimento de famílias que tiveram acesso ao salário ou à indenização. Em alguns casos, porém, acompanhou situações em que os próprios soldados se organizaram para ajudar a família de algum companheiro morto. Quando tinha uma família que dependia totalmente do marido, se ele morria e a família não tinha condições, os próprios soldados faziam vaquinha e ajudavam a família de seu companheiro falecido, conta. De acordo com a voluntária, os pais de família são minoria no combate. Segundo ela, a maior parte dos soldados estrangeiros são homens sozinhos. E aqui é a mentira de sempre, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra na Ucrânia começou em fevereiro de 2022, quando o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a ofensiva militar contra o território ucraniano. Cara, isso aqui é nojento, pessoal. Isso aqui é nojento. A mídia, o problema da mídia, pessoal, não é que ela tem lado, não é que ela escolhe um lado, não é que ela torça pela Ucrânia. O problema é que ela mente, pessoal. Isso aqui, com a maior disfarçatez, eles mentem sobre a história recente. A guerra na Ucrânia começou em 2014, pessoal. Começou em 2014. Começou em 2014. 8 anos depois, a Rússia interveio, invadiu legalmente, que seja, diga o que for, mas diga a verdade. Começou em 2014. Agora, você sabe por que eles mentem isso aqui? É para acusar o Putin de ter começado a guerra, entendeu? É para acusar o Putin de ter começado a guerra. Se falar que começou em 2014, fica difícil acusar o Putin de ter começado a guerra. Aí fica essa mentirada desgraçada aqui. Quer dizer, uma falta de respeito com seus leitores, cara. É chamar o leitor de idiota mesmo. É de idiota. Ah, vamos dizer que a guerra começou em 2022. A maioria vai acreditar mesmo. Ninguém pesquisa nada sobre a Ucrânia antes disso. É uma vergonha essa mídia, cara. Desde então, o conflito que provocou milhares de mortes, milhões de refugiados em intensos combates, especialmente no leste e sul do país. Segundo Itamaraty, até a última segunda-feira, dia 15, foram registrados 10 brasileiros mortos e 18 desaparecidos na guerra. A Ucrânia conta com apoio militar, financeiro e humanitário de países ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. A Rússia, por outro lado, enfrenta sanções econômicas internacionais, apesar das negociações em curso, ainda não há perspectiva concreta de fim do conflito. Tá aí, pessoal. Então, tá aí. Essa situação. E não tem como, não vão conseguir. Não vão conseguir essa indenização, tá? Felizmente, vai ter que dar outro jeito para sustentar essas meninas que foram lá, né? Que não tem culpa de nada, né? Não tem culpa de ter um pai responsável, ou sei lá, com problemas de cabeça, né? Como ela mesma falou aí. Estava deprimido, vou lá para a guerra, né? Mesmo pessoas assim com problemas que a Ucrânia recebe, né? Isso quando não é pessoas ideologicamente fascistas que vão lá lutar lado a lado do batalhão Azov, né? Bom, tá aí, pessoal. Essa questão tá aí mais uma vez. Fica aqui a frase: quem vai até as terras russas com a arma na mão, lá encontra o seu caixão. Eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Se você acha meu trabalho importante, deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. E, claro, deixe alguma quantia, se você tiver condições, para o endereço do Pix que aparece na descrição. Até a próxima.